Minha ex, não quero nada sério, arrumou namorada nova e reclama que eu não esperei. Me chamo Felipe, tenho 27 anos e esta é a história de como minha namorada decidiu que não estava pronta para algo sério logo após 1 ano e meio de relacionamento estável, planos compartilhados e uma vida praticamente montada. Mas bem, suponho que a gente nunca termina de estar pronto quando as coisas funcionam bem demais. Gala tem 26 anos. Nos conhecemos de uma forma bastante normal, sem drama nem exageros. Começamos a sair, depois a nos ver com mais frequência. Sem perceber, já estávamos em um relacionamento formal. Não houve uma conversa solene nem discursos profundos. Simplesmente aconteceu. Durante o primeiro ano, tudo foi, pelo menos na aparência, tranquilo. Não éramos um casal perfeito, mas também não era um relacionamento caótico. Não discutíamos constantemente. Não havia ciúmes doentios nem cenas exageradas. Eu pensava que isso era algo bom. Ao que parece, para ela era parte do problema. Um dia, sem sinais claros prévios, Gala me disse que precisava falar comigo. Esse tipo de frase que nunca anuncia nada bom, mas que a gente escuta mesmo assim com uma mistura de ingenuidade e esperança. Nos sentamos e quase imediatamente ela começou com o discurso. Me disse que sentia que não estava pronta para algo tão sério. Assim, direto, sem anestesia. Eu, honestamente, pensei que era uma piada mal colocada. 1 ano e meio juntos e de repente algo sério era uma surpresa inesperada. Como se eu tivesse aparecido do nada com um contrato de casamento debaixo do braço. Segundo ela, sentia que estava perdendo coisas. Não soube me explicar exatamente que coisas, mas estava perdendo. Suponho que experiências místicas, liberdades invisíveis ou talvez uma vida alternativa em que ninguém espera nada de ninguém. Também me disse que eu era muito intenso. Essa parte eu gostei especialmente. Você é muito intenso, me disse com um tom quase reflexivo, como se acabasse de descobrir uma verdade universal. Eu não gritava, não controlava, não exigia explicações constantes. Meu grande pecado era estar presente, apoiar e levar o relacionamento a sério. Uma intensidade perigosa, sem dúvida. O curioso é que essa intensidade não parecia incomodá-la quando eu estava envolvido no trabalho dela. Gala tinha, e ainda tem, uma loja de venda de roupas, um projeto que, segundo ela, era seu sonho. Eu a apoiei desde o início. E quando digo apoiar, não me refiro apenas a palavras motivadoras ou aplausos simbólicos. Eu trabalho com criação de conteúdo publicitário. Faço vídeos promocionais, gerencio redes sociais, edito material audiovisual. É minha profissão. Sem que ela me pedisse formalmente, comecei a ajudá-la com o conteúdo da loja. Fazia vídeos para redes sociais, tirava fotos, montava publicações, pensava em estratégias básicas para que o negócio dela tivesse mais visibilidade. Tudo isso, claro, sem cobrar nada. Não porque ela exigisse, mas porque eu queria fazer. Gostava de vê-la entusiasmada com o projeto dela. Além disso, em várias ocasiões a ajudei financeiramente. Não eram grandes quantias heroicas, mas o suficiente para aliviar gastos quando as vendas não iam bem. Às vezes cobria coisas da loja, outras vezes presentes úteis, cabides, luzes, pequenos detalhes que melhoravam o espaço. Nunca levei uma conta, nunca cobrei nada, nunca disse, lembra de tudo que fiz por você. Eu pensava que isso era parte de estar com alguém. Ao que parece, era apenas um prelúdio para ser catalogado como intenso demais. Durante esse tempo, ela jamais me disse que se sentia desconfortável com minha ajuda. Pelo contrário, aceitava com naturalidade, sorria, agradecia, se beneficiava de tudo. Mas de repente esse mesmo comprometimento passou a ser uma carga emocional para ela. Nessa conversa final, Gala se esforçou muito em esclarecer que nada disso era pessoal. Isso também me pareceu fascinante, porque, claro, terminar um relacionamento de 1 ano e meio nunca é pessoal. É uma espécie de evento administrativo, uma reestruturação emocional sem responsáveis. Me disse que precisava que eu entendesse que ela não estava preparada para um relacionamento assim, que não queria me machucar mais adiante. Esse argumento sempre me pareceu curioso. Te deixo agora para não te machucar depois. Como se a dor tivesse data programada e pudesse ser evitada com uma despedida antecipada. Eu escutei tudo sem interromper. Não porque fosse maduro ou iluminado, mas porque estava processando a cena completa. A mesma pessoa que aceitou apoio constante, tempo, esforço e presença, agora me explicava que tudo isso era demais. No final, não houve gritos nem reproches dramáticos. Eu disse que entendia. E não disse de forma irônica, embora agora soe assim. Naquele momento, uma parte de mim realmente queria acreditar que fazia sentido. Ela foi embora com a tranquilidade
naturalidade de quem sente que agiu de maneira honesta consigo mesma. Eu fiquei com a sensação estranha de ter sido correto demais. O que mais me chamou a atenção foi a naturalidade com que ela assumiu que eu ia estar lá. Não disse explicitamente, mas estava implícito no tom dela, nas palavras, como se essa ruptura fosse apenas uma pausa. Uma horinha, não se acabou. Cara, você já passou por algo assim? Alguém que te largou dizendo que não estava pronto, mas na verdade só queria se aproveitar de você? Comenta aqui embaixo sua história. E se está gostando, deixa o like e se inscreve no canal. Passaram-se 4 meses desde então. 4 meses nos quais eu fiz algo bastante radical e me afastei. Não houve mensagens diárias, não houve tentativas de manter uma amizade forçada, não houve longas conversas noturnas para processar emoções. Simplesmente aceitei que ela não queria estar comigo e agi de acordo. A dor esteve lá, claro. Não vou fingir que foi fácil, mas também houve algo de alívio. Deixar de ser o apoio constante, o sócio silencioso, o que sempre está disponível. Foi estranho no início, depois se tornou necessário. Olhando em retrospecto, é quase cômico como certas frases são profundas só porque são ditas com seriedade. Não estou pronta. Estou perdendo coisas. Você é muito intenso. Nada disso é pessoal. Todas ditas por alguém que não teve problema em aceitar o que oferecia até que essa oferta começou a parecer um compromisso real. Não guardo rancor, ou pelo menos não da forma clássica. O que sinto se parece mais com uma ironia constante. Essa sensação de ter sido parte de uma história onde o roteiro foi reescrito de repente, mas o final era assumido como óbvio. Porque, ao que parece, eu devia entender, devia esperar, devia ficar em pausa, pronto para quando ela decidisse que agora sim estava preparada. Depois da ruptura, minha vida não parou. E não digo isso como frase motivacional, nem como forma elegante de fingir que não doeu. Doeu, claro, mas de maneira bastante natural. Segui em frente, não fiz nenhum juramento solene, nem me prometi fechar ciclos na frente do espelho. Simplesmente aceitei que o relacionamento tinha terminado e agi de acordo. Nos primeiros meses, saí com algumas garotas. Nada sério. Encontros normais, conversas corretas, algumas risadas, outros silêncios. Não buscava substituir ninguém nem preencher um vazio existencial. Só estava conhecendo pessoas, recuperando certa normalidade que tinha ficado em pausa enquanto eu era intenso demais para alguém que não estava pronta. E então apareceu Luna. Conheci ela em uma gravação. Há algum tempo gravo material semanal para um restaurante, vídeos curtos, promoções, conteúdo para redes. Nada fora do habitual. Luna era a garçonete lá. No início, nossa interação foi mínima. Cumprimentos cordiais, comentários práticos sobre horários ou enquadramentos. Nada pessoal. Com o passar das semanas, essas conversas breves foram ficando um pouco mais longas. Depois começaram a incluir temas que não tinham nada a ver com o restaurante nem com o trabalho. Luna tem 27 anos. Desde o início notei algo diferente nela. Não era mistério nem jogo, nem essa ambiguidade que muitas pessoas confundem com profundidade. Era segurança. Ela sabia o que queria e, acima de tudo, sabia o que não queria. Quando começamos a sair, ela foi clara desde o primeiro momento. Não houve rodeios nem discursos confusos. Não me falou de almas gêmeas nem de futuros idealizados, mas também não me vendeu a ideia de vamos ver o que acontece. Me disse, sem dramatismo, que não estava para relacionamentos passageiros nem meias medidas, que não buscava um namoro fugaz nem alguém que desaparecesse quando as coisas ficassem um pouco desconfortáveis. Não me disse que queria se casar comigo. Também não me disse que eu era sério demais. Na verdade, com o tempo senti que ela era mais séria que eu. Falou de exclusividade, de limites claros, de respeito mútuo, de um namoro bem construído, sem jogos desnecessários. E isso, curiosamente, me agradou. Depois de ter sido rotulado como intenso por levar a sério um relacionamento, encontrar alguém que não fugia da clareza foi quase refrescante. Tudo ia bem, tranquilo, adulto, real. Até que há 3 dias Gala apareceu outra vez. Eu tenho um escritório no centro da cidade. Ali trabalho com uma pequena equipe que edita e administra os vídeos que gravo. É um espaço profissional, não um café para reencontros emocionais nem um cenário para reconciliações improvisadas. Ainda assim, lá ela apareceu. Ela entrou como se o tempo não tivesse passado, como se não tivessem existido 4 meses de silêncio, distância e decisões tomadas. Me disse que já estava pronta, assim, sem mais, que tinha pensado muito, que nosso relacionamento tinha sido muito bonito, que agora sim queria retomar. Não pude evitar rir. Não foi uma risada planejada nem cruel, foi uma reação automática, quase absurda, como quando alguém diz algo tão fora de lugar que o corpo responde antes que a mente. Isso não agradou ela. Me disse que pensou que eu seria homem o suficiente para esperá-la enquanto ela esclarecia a mente dela, que um verdadeiro homem espera pela mulher que ama. Essa frase merece uma pausa, porque, ao que parece, ser homem implica ficar em pausa indefinida enquanto alguém decide se quer estar com você
você ou não, não avançar, não conhecer mais ninguém, não fazer sua vida, só esperar em silêncio, com paciência admirável. Disse a ela que não me interessava um relacionamento com uma mulher que não sabe nem para onde vai sua vida. Não levantei a voz. Não foi um ataque, foi uma constatação bastante direta. Ela respondeu que agora sim sabia que queria estar comigo. Eu disse que já não estava para jogos de te amo hoje e amanhã não sei porque estou confusa, que não me interessava essa dinâmica. Então veio outra joia conceitual. Me disse que assim são as mulheres, que eu devia simplesmente amá-la sem questioná-la. Nesse ponto já não pude me conter. Zombei, não dela como pessoa, mas da lógica por trás do que estava dizendo. A ideia de que o amor adulto consiste em aceitar incoerências permanentes como prova de masculinidade me pareceu ridícula. Isso a enfureceu. Me disse que com certeza eu tinha arrumado outra garota. Então, quase como se fosse um detalhe sem importância, admitiu que tinha me vigiado nas redes sociais, que sabia da Luna, que tinha visto as fotos dela. Começou a desqualificá-la sem conhecê-la. Disse que ela parecia a típica garota sem graça. Depois me lançou a pergunta definitiva, essa que aparentemente devia me fazer duvidar de tudo: o que Luna tem que eu não tenho? Voltei a rir, desta vez com intenção. Respondi algo muito simples, que, para começar, Luna é uma mulher que sabe o que quer, não uma menina que ainda está se descobrindo enquanto arrasta outros no processo. Isso foi suficiente para que ela ficasse ainda mais irritada. Me disse algumas coisas que já não escutei com atenção e saiu do escritório visivelmente alterada. Antes que saísse, disse a ela que não voltasse à minha vida, não como ameaça, não como cena dramática, como um limite claro. Conto isso aqui porque, honestamente, me parece absurda a forma de pensar dela. Ela realmente assumiu que eu ia esperá-la, que minha vida ficaria congelada até que ela decidisse estar pronta, que meu valor como homem dependia da minha capacidade de não avançar. Não escrevo isso buscando validação nem aplausos. Só me resulta surreal como algumas pessoas reinterpretam o passado para acomodá-lo às suas expectativas presentes. Se acontecer algo mais, atualizarei. A atualização. Como já imaginava, Gala voltou a aparecer. Passaram-se 7 dias desde minha última publicação e, sendo honesto, a única coisa que me surpreendeu foi o quão previsível a situação foi. Há pessoas que não entendem um limite como fechamento definitivo, mas sim como um desafio pessoal que tem que vencer insistindo. Antes de contar o que aconteceu, esclareço algo importante. Contei à Luna o ocorrido da vez anterior, não por drama, nem para buscar aprovação, nem para gerar ciúmes. Simplesmente porque não escondo coisas que podem reaparecer sem aviso. A reação dela foi simples e direta. Ela riu, não desconfortável, não forçado. Riu de verdade. Depois disse: meu Deus, que vergonha alheia. Que essa mulher se respeite um pouquinho. Se já ferrou tudo, pelo menos tem a dignidade de não voltar a aparecer. Fez uma pausa e acrescentou: com certeza só quer mais presentinhos para a loja dela. A propósito, esse foi seu momento mais humilde. Ri com ela, não porque me sentisse atacado, mas porque havia algo de verdade incômoda nas palavras dela. Eu dei muito em um contexto onde nunca se exigiu clareza nem responsabilidade emocional em troca. Agora sim, o que aconteceu? Era um dia completamente normal no escritório. Minha equipe estava trabalhando, revisando vídeos, organizando publicações. O ambiente era tranquilo, profissional. Nada indicava que alguém do passado fosse romper, como se os últimos meses não tivessem existido. A porta se abriu. Entrou Gala. Minha reação não foi surpresa, foi irritação imediata. Essa sensação física de desconforto que aparece quando alguém cruza um limite que já foi marcado com clareza. Havia avançar alguns passos como se o lugar lhe pertencesse, como se tivesse direito de estar ali. Nesse momento me levantei da minha cadeira e, antes que ela dissesse uma única palavra, me dirigi aos meus funcionários e disse: vocês acham que isso é um café? Por que deixam ela entrar se eu disse para não fazerem isso? Meus funcionários baixaram o olhar, não por medo, mas por desconforto. Ninguém esperava que uma ex-namorada aparecesse sem aviso e sem autorização em um espaço de trabalho. Depois me virei para ela: e você, vaza. Sua mera presença me irrita. Não levantei a voz. Não fiz um escândalo. Disse com cansaço, com hartazgo. Não havia emoção para resgatar ali. Gala estava exageradamente maquiada, mais do que o habitual. Usava uma saia tão curta que não deixava nada para a imaginação. Tudo na aparência dela parecia calculado, como se tivesse ensaiado na frente do espelho o impacto que queria causar. Me olhou com um sorriso tenso e disse: oi, boa tarde. Primeiro que tudo, cadê suas maneiras? Não está vendo como vim vestida? Olhei de cima a baixo sem interesse algum e respondi: o que? É um cosplay de NPC de GTA ou algo assim? A expressão dela mudou de imediato. Notou-se irritada, mas se conteve. Respirou fundo, como se lembrasse que tinha vindo com um propósito e que perder o controle não lhe convinha. Então mudou de estratégia. Disse que só vinha vestida assim porque eu sempre tinha gostado de
vê-la de saia, que essa era sua forma de demonstrar que estava em paz comigo, que tinha vontade de estarmos bem, que queria que fossemos felizes. Ouvir isso naquele contexto foi quase surreal. Ri, não por crueldade, mas por incredulidade. Disse a ela que me parecia uma forma absurda e bastante baixa de tentar recuperar algo que ela mesma tinha decidido terminar, que reduzir uma reconciliação a uma saia curta não era apenas triste, mas revelador. Foi então que ela pediu para falar a sós. Queria passar para meu escritório. Disse a ela que não negociei, não expliquei demais. Simplesmente não. Comecei a insistir para que ela fosse embora. E não só porque não queria seguir aquela conversa, mas porque Luna estava por perto. Ela tinha me dito que ia devolver um vestido em uma loja a algumas quadras e que depois passaria pelo escritório. Não queria que Luna entrasse em uma cena que eu já tinha decidido fechar. Mas o momento foi inevitável. A porta voltou a se abrir. Entrou Luna. Olhou a cena durante um segundo e disse com total naturalidade: "E essa, de onde saiu?" "Do salto do GTA V." Meus funcionários riram. Não uma risada desconfortável, mas uma risada sincera, liberadora, como se alguém tivesse dito em voz alta o que todos estavam pensando. Eu fiquei quieto, surpreso pela coincidência. Não podia acreditar que ambas as piadas coincidissem exatamente. Talvez não fosse tão estranho. Na noite anterior, Luna e eu tínhamos estado jogando GTA juntos, então a referência estava fresca. Ainda assim, o momento foi perfeito. Gala olhou Luna de cima a baixo. Não foi um olhar rápido nem acidental. Foi lento, avaliador, carregado dessa falsa segurança que costuma aparecer quando alguém se sente deslocado. Depois soltou uma risada sarcástica, exagerada, quase teatral, e se dirigiu a ela. "Será que estou sentindo cheiro de inveja, bebê? Tenho certeza que uma saia dessas em você não fecharia. Você está meio acima do peso, não?" O silêncio no escritório foi imediato. Ninguém se mexeu. Ninguém interveio. Meus funcionários simplesmente observaram como se de repente o lugar tivesse se convertido em um palco e eles fossem público involuntário. Luna não reagiu de imediato. Não se ofendeu. Não levantou a voz. Não mudou sua postura. Só a olhou com calma, como quem analisa algo curioso mas irrelevante. Depois respondeu com uma tranquilidade que me surpreendeu até a mim: "Bem, eu como o que gosto. Essa é a vantagem de ter seu próprio dinheiro. Se dar seus luxos e não depender tanto de um homem que, depois de terminar com ele há meses, você quer voltar rastejando para recuperar os presentinhos para a sua loja." Houve um segundo de silêncio absoluto. Eu não disse nada. Meus funcionários tampouco. Só observávamos como a situação se desenvolvia sozinha, sem necessidade de intervenção. Gala apertou a mandíbula. Notava-se que o comentário tinha doído mais do que queria admitir. "Calma, amor", disse com um sorriso forçado. "Meu negócio já não é o mesmo. Agora tenho outro muito mais bem-sucedido." Luna arqueou levemente uma sobrancelha. "Que legal", respondeu. "Adoro apoiar. Me diz, como te procuro no OnlyFans?" O som foi imediato. Aquele clássico que se ouve quando alguém diz algo especialmente cortante. Meus funcionários não puderam evitar. Não foi planejado. Simplesmente saiu. Gala perdeu a compostura. "Pois não tenho OnlyFans", disse já alterada. "Mas tenho certeza de que me viriam mais do que a você. Porque você é só uma garota gorda sem graça." Luna soltou uma pequena risada tranquila, sem rastro de incômodo. "Não me diga que já vai chorar." Isso foi o detonante. Gala começou a elevar a voz, gesticulando, claramente fora de controle. "Olha, eu não vim falar com você. Vim falar com ele." Luna deu de ombros e deu um passo para trás. "Perfeito. Conversem." Gala se virou para mim de imediato, como se a cena anterior não tivesse ocorrido, como se tudo tivesse sido um mal-entendido menor. A voz dela mudou por completo. "Amor, essa garota é vulgar. Sério, você a prefere a mim?" Respirei fundo. Não por nervos, mas por cansaço. "Primeiro que tudo, não me chame de amor", disse com firmeza. "Segundo, por favor, supera isso. Vai embora e não me procura mais. Você e eu não somos mais nada." Olhei diretamente nos olhos dela. "Tenha um pouco de dignidade e vá. Procura outro. Já não há nenhuma oportunidade comigo. Eu amo a Luna. Então vaza antes que eu chame a segurança do prédio." Foi como se essas palavras finalmente quebrassem algo nela. Gala começou a chorar. Não um choro silencioso, mas ruidoso, desesperado. "Por favor", dizia. "Me perdoa. Eu errei. Foi só um erro." "Que você vá embora já", respondi sem mudar o tom. Então ocorreu algo que não esperava. Gala se ajoelhou e me segurou pela perna. Foi aí que dei um passo para trás imediatamente. "Liga para a segurança", disse a um dos meus funcionários. Mas antes que pudesse fazer isso, Luna falou: "Calma, eu resolvo." Luna se aproximou, pegou Gala pelo braço com firmeza, sem violência, mas sem suavidade, e a levantou. "O que você não entende?", disse a ela. "Vaza e não volta." A levou até a porta, abriu e praticamente a empurrou para fora. Não foi um empurrão agressivo, foi definitivo. Gala saiu do lugar chorando, derrotada.
sentada, sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, houve um segundo de silêncio e depois aplausos. Meus funcionários celebraram como se tivesse terminado uma peça de teatro. Eu levantei a mão. Já deu de show. A trabalhar. Pouco a pouco tudo voltou ao normal. Luna e eu conversamos a tarde toda. Não sobre Gala, mas sobre nós. Sobre o que tinha acontecido. Sobre como nos sentíamos. Não houve reproches nem desconforto. Só clareza. No dia seguinte recebi uma mensagem de um número desconhecido. Tudo bem se essa é sua decisão, mas saiba que você perdeu uma grande mulher. Por apenas cometer um erro, você me julga como o pior. Que tenha uma boa vida. Li uma vez. Não respondi. Bloqueei o número e ali terminou tudo. No final, refleti muito sobre Luna, sobre a segurança dela, a forma de lidar com a situação, a tranquilidade. Ela não precisou gritar, nem chorar, nem competir. Simplesmente foi ela mesma. E me dei conta de algo simples. Me apaixonei mais ainda por ela. E essa foi a história de como minha ex voltou achando que eu ia estar esperando, mas encontrou algo muito melhor no lugar dela. Obrigado por assistir até o final. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!